Muito boa noite, bem-vindos ao cartaz. Estamos no Tribeca Lisboa, o Festival de Cinema, mas também de conversas e muitas estreias internacionais e portuguesas. E foi isso que aconteceu com a memória do cheiro das coisas. E comigo tenho o ator José Martins e também o co-argumentista e realizador António Ferreira. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Começo já por perguntar como é que se sentem hoje. Já estão reconfortados? Já descansaram depois da noite de ontem, de que foi antes aqui a estreia nacional no Tribeca? Estamos relativamente recompostos, mas a pensar sempre no que aconteceu. É impossível, nestes primeiros dias, deixar de pensar. Pensamos que a projeção correu muito bem, o diálogo final foi extraordinário e estamos muito contentes por o filme em Portugal se ter uma antestreia ser aqui no Tribeca. Qual é a importância de apresentar este filme neste festival em que tem tantas pessoas da indústria portuguesa e estrangeiros? É muito importante, enfim, o filme é feito a pensar no público português, é uma história sobre o nosso país, sobre as nossas pessoas, portanto a expectativa era toda para saber como é que o filme ia ser recebido aqui, depois de várias exibições fora, sempre com reações muito emotivas. É um filme comovente, eu acho, e ontem acho que isso aconteceu, tivemos uma plateia bastante comovida no final e que nos veio abraçar, o que é ótimo. Falemos então um bocadinho da história. O José é o arménio. Se calhar vou-lhe pedir que conte o seu personagem, que muda, tem nuances, não é? Sempre foi difícil também criar este personagem. Foi difícil e foi um desafio, e esse é que foi o grande desafio. O arménio é um velho, eu digo velho porque eu sou velho também. É um velho combatente, ex-combatente da guerra colonial, certamente que fez essa sua experiência, o marcou para toda a vida e foi um combatente convicto daquilo que estava a fazer. Transformou-se num racista de ódio aos negros e transformou-se também numa pessoa muito amarga. E nós vamos assistir, portanto, o filme é os últimos anos de vida deste arménio, não só da sua relação com a diferença, mas também da sua má relação, por exemplo, com os filhos e no lar. Mas, por outro lado, ele consegue, de vez em quando, tirar das suas entranhas alguma humanidade. E foi isso que nós tentamos puxar e tentamos fazer com que essa humanidade que estava lá residual no fundo viesse ao de cima, para a sua redenção. Falemos então da co-protagonista, a Mina Andala, que é uma empregada do lar negra. Falemos então, já que ela não está aqui, dessa personagem, porque também és co-argumentista, que era importante, não há bom filme sem um conflito, e há esse conflito inicial. Sim, porque tal como o Zé falou, toda esta geração de homens que cresceu durante a ditadura com esta mentalidade, ao olhar o negro como um inimigo, como terrorista, como turra, todo este processo de desumanização do negro que serviu simplesmente o fim da guerra, né, para motivar homens para ir para o ultramar e estarem disponíveis para matar. Quando a guerra acabou, ninguém se explicou o que é que aconteceu ao país, né? Tivemos uma revolução, hoje, 50 anos depois, o negro tem uma posição completamente diferente na nossa sociedade, é o médico, é o professor, é o marido da nossa filha, e estes homens não sabem lidar com isso. E a proposta do filme foi exatamente o que é que acontece a um homem como este, agora vulnerável, a precisar de ajuda, e se essa Dependente. E se essa ajuda vier de uma mulher negra, como é que ele vai reagir? E o filme é exatamente essa proposta de trazer lados que estão normalmente em trincheiras opostas, obrigá-los a conversar e a ver o outro. Porque se não houver essa tentativa de ver o outro, ninguém se vai desentrincheirar e conseguir estabelecer um laço de humanidade e de comunicação. Para além desta questão racial, há também a questão do envelhecimento. Um homem que faz 80 anos no filme, e Portugal é dos países mais envelhecidos do mundo. Também é uma questão que querias levar, não só esta questão dos traumas, porque no fundo na guerra colonial também os próprios jovens que foram para a guerra se tornaram vítimas, a questão do envelhecimento.
Sem dúvida, e ainda mais olhando para a quantidade de pessoas idosas que temos no nosso país, isso está a se tornar realmente um problema, tipo, como é que lidamos com esse assunto? E durante todo este trabalho de preparação do filme, eu tive bastante tempo em lares e é muito difícil, o próprio trabalho das pessoas que trabalham lá é muito difícil e eu quis trazer essa questão para o cinema. Como é que nós lidamos com os nossos idosos? Quem é que cuida deles? O que é que vai ser feito deles? Não sei se também queres falar um bocadinho Não, sobre isso. quero. Uma das coisas mais importantes, eu não me canso de dizer isto e peço desculpa se me estou a repetir, mas uma das coisas mais importantes da proposta do António foi o facto de ele ter conseguido, do ponto de vista produtivo, construir um autêntico lar. Portanto, não se andou à procura de uma cama aqui num sítio e depois 10 quilómetros. Não. Aquele lar foi construído pela equipe da Persona Non Grata e isso foi das coisas mais importantes para nós atores. Eu digo que passei aquele mês e meio em Coimbra, sempre na cama. Portanto, durante o dia estava na cama do lar e à noite ia para a cama da casa onde estava instalado. E isso foi, do ponto de vista artístico, uma contribuição fundamental para nós termos conseguido, nos pequenos pormenores, nos pequenos gestos, sentir o peso desse local extremamente pesado que é um lar de terceira idade. Mas estava sempre em personagem, como diz, passava muitas horas nesse lar que foi construído, como se costuma dizer, não saía da personagem mesmo quando ia dormir ao hotel. Não, saía, isso é fundamental sair, senão damos em doidos, não é? Porque há atores que vivem o personagem de tal forma, o José consegue abstrair-se. Consigo. Ando muito tempo com ele até se concretizar a interpretação. E depois vou-me libertando rapidamente. Este lar foi construído num cenário, mas também há utentes de outros lares que participam neste filme. Porquê é que decidiste pôr também idosos que vivem em lares neste filme? Porque acho que isso está no rosto das pessoas ok, a gente pode ir buscar atores, e fomos alguns também, que participam no filme. Temos um elenco de 20 pessoas, que são quase todas de Coimbra, tirando a Mina e o Zé, o elenco é praticamente todo de Coimbra, mas a ideia de trazer pessoas utentes de facto de um lar dá mais veracidade ao filme. Aliás, o filme tem planos documentais filmados em lares reais, com pessoas reais, que a ideia é colocar-nos mesmo, nós espectadores, dentro de um lar de terceira idade. O José já ganhou um prémio em Xangai de melhor ator, com tantos atores nomeados. Ficou surpreendido? Fiquei muito surpreendido. Não é falsa modéstia? Não é falsa modéstia. O António sabe que não. Para nós o grande prémio era termos sido selecionados para um festival tão importante como o de Xangai. E quando no final, na gala de encerramento, fomos surpreendidos por o júri nos ter atribuído. O júri presidido por José Pedro Tornatore, não é? Exatamente. Não é qualquer um. Assim, foi uma emoção, foi uma grande surpresa e foi uma emoção que eu vou guardar para o resto da minha vida. E em Xangai, na China, a cultura é muito diferente. Como é que as pessoas reagiram a este filme? António, fala sobre isso. Olha, nós chegámos ao festival sem saber muito bem o que íamos encontrar, e encontramos um festival gigantesco. Aquilo parecia os Oscars. Foram 450 mil espectadores e eles venderam os bilhetes todos num dia. Nós próprios queríamos ver outros filmes e não conseguimos. Quisemos convidar pessoas, já não havia bilhetes. E foi realmente brutal, porque tipo, ele e a Mina chegámos ao hotel tipo à 1 da manhã e havia um monte de gente à espera com frames impressos do filme para eles autografarem, a tirar selfies. Tipo, ficámos perplexos com a recepção do filme. E o filme também foi distinguido no Festival de Tanger como melhor argumento, também outra cultura completamente diferente. Também como é que reagiram? Sim, por acaso é curioso, e agora voltando à questão da terceira idade, várias pessoas vinham ter comigo e falavam: este arménio faz lembrar o meu pai, faz lembrar o meu avô. E uma questão que tanto na China como em Marrocos me colocaram foi: então, mas vocês colocam os velhos nos lares? É que nós aqui tomamos conta dos nossos pais. E isso mostra uma grande diferença cultural, né? E a sociedade em que vivemos agora, né, que basicamente é direcionada para o trabalho, portanto os filhos passam o dia no trabalho, não têm mais condição de cuidar dos seus pais, então aparecem os lares como uma solução para um problema social. E isso foi uma das coisas que mais me impactou. Quer em Xangai, quer em Tanger.
Este filme é uma coprodução luso-brasileira, já estreou no Brasil, também passou por festivais em São Paulo. Qual é a importância deste lado? E fazendo a ponta agora com o Tribeca, vocês estiveram aqui ontem a apresentar este filme. Não sei se já tiveram a oportunidade de ter contactos com outros intervenientes desta indústria. Nós estamos agora a caminho de uma sessão do Luís Campos, da Terra Vila, em que o Zé também é ator, e vamos tentar ver o máximo de filmes possível. Fazer alguns contactos também, obviamente, é sempre fundamental, e isso é uma das coisas importantes do Tribeca, permitir esse intercâmbio e diálogo com criadores e produtores de outras paragens. E quanto às talks, as chamadas talks, as conversas, vocês já assistiram ou ainda vão assistir? Porque estamos em sexta-feira, sábado será o último dia. Já planearam um bocadinho o que é que querem ver ou se podem ver? Ainda não, mas estamos a sair da exibição ontem e, portanto, vamos agora pensar nisso. Por exemplo, vamos ver o filme do Luís Campos e depois vamos nos organizar, não é? Sim, e a gente já está naquela correria, porque o filme estreia na semana que vem, dia 6 de outubro, então já estamos nesta azáfama de entrevistas, de lançamento do filme, que na semana que vem, quinta-feira, 6 de outubro, vai estar na sala de cinema. E o que é que vocês já me disseram que as pessoas acabam de ver o filme e ficam comovidas? O que é que vocês gostavam de transmitir mais e que as pessoas vos dissessem quando saem da sala de cinema? Para além dessa emoção da lágrima no canto. Na nossa exibição em Xangai, eu estava na plateia ao lado de uma senhora chinesa que no final do filme, quando se acenderam as luzes, estava a chorar e ela não percebeu que eu era o ator do filme. E eu disse-lhe, em inglês, claro, não chore, não vale a pena. E ela olhou assim para mim e depois escreveu isso num blog que ela tem sobre cinema. Disse, o ator, ele foi tão querido, disse-me para eu não chorar que não valia a pena. Pronto. E este filme, lá está, aborda o envelhecimento, a guerra colonial e, de facto, ao contrário dos Estados Unidos, não vamos comparar o tamanho da dimensão da indústria norte-americana com a portuguesa, mas o certo é que nos Estados Unidos há muitos filmes sobre a guerra do Vietnã, nomeadamente, e em Portugal não há assim tantos sobre a guerra do ultramar. Porquê? O que é que vocês pensam sobre isto? Pois, penso que um dos motivos poderá ser questões de produção, né? Fazer um filme de época com cenários de guerra não é barato, e eu acho que houve um longo período de silêncio sobre a nossa história recente, nomeadamente a guerra colonial, e se calhar só a minha geração, portanto os filhos dos ex-combatentes, é que estão agora a desenterrar esse tema e na última década, talvez um pouquinho mais, é que estão a falar do tema, porque eu acho que os ex-combatentes ficaram em silêncio e preferem não falar sobre isso. Digamos que nós hoje temos muito mais ficção, não só cinematográfica, mas também literária, sobre o pós-guerra colonial, ou seja, sobre o pós-independência, do que sobre aqueles 13 anos que durou a guerra colonial e que ainda durou a ditadura em Portugal. E também não é só do ponto de vista cinematográfico. Há muita pouca ficção literária sobre isso e eu penso que estas duas coisas estão relacionadas. Os portugueses ainda não terão conseguido ultrapassar esse trauma, ou o cinema não servirá também para uma catarse que às vezes é necessária? Sim, e também para desafiar as pessoas, e eu penso que isso ainda está por fazer. Sim, e das minhas intenções com este filme foi também falar onde é que estamos agora. Portanto, muitas vezes fala-se da guerra lá atrás, quando ela aconteceu, e eu queria falar um bocado destes homens, 50 anos depois, onde é que eles estão agora? Como é que eles estão a lidar ainda com essa questão do trauma, porque ele não acabou. Enquanto nós não falarmos abertamente do que aconteceu, será sempre um segredo guardado em que as pessoas vão ficar a remoer até que se fale abertamente sobre isso. E a questão do racismo, que como se vê também com a ascensão da extrema-direita no mundo, na Europa, é também um filme manifesto? É uma tomada de posição também, precisamente por causa da ascensão do racismo no mundo, na Europa e em Portugal. Eu lembro-me muito de um espetáculo de teatro feito em 1969 sobre o racismo e que passou na censura, na altura havia censura, passou na censura porque tinha o título irónico, o racismo não existe. E então a censura disse, estes são dos nossos. E depois o espetáculo foi proibido ao fim de uma semana. Nós temos que desmistificar, e por isso também a Silvia falou em manifesto, e tem algum sentido, esta história que Portugal
que em Portugal não há racismo. É óbvio que há. E nesta ascensão da extrema-direita, a base é um racismo. A luta contra os imigrantes não é contra os imigrantes. Os franceses que vêm para cá viver, eles gostam, e eu também gosto, mas é contra as outras raças, é contra os negros, contra as pessoas do Indostão, etc, etc. Nós continuamos com essa ideia do lusotropicalismo, né, do bom colonizador, e é preciso dizer claramente que não há colonizações boas. A colonização sempre foi um ato de violência contra os povos que lá viviam. E esta questão continua muito presente na nossa memória coletiva portuguesa, porque, enfim, foram 50 anos de ditadura, sempre a repetir-nos a mesma coisa, né? Um tema musical que aparece no filme, que é o Angola é Nossa, era repetido diariamente na rádio, e estas pessoas ainda estão vivas, né? Portanto, toda uma população que cresceu com esta mentalidade de que Angola é nossa, que o ultramar era Portugal, que o negro era um terrorista, em que eram vistos como inimigos, né? como potenciais assassinos, isso não desaparece da noite para o dia. Portanto, é preciso falar disso e falar disso de forma aberta, honesta, sem vergonha. Portanto, e que a arte tem um papel no desencadear desse confronto. Porque a arte também é bom provocar e colocar questões. Agradeço-vos muito, Obrigado. José Martins, António Ferreira. Então, a Memória do Cheiro das Coisas, teve aqui a estreia nacional no Tribeca, vai chegar às salas no próximo dia 6 de novembro.